Pessoal, então vamos lá. Agora a gente vai trabalhar a parte de termodinâmica e a gente vai fazer uma breve introdução aí à termodinâmica. Então, na termodinâmica a gente vai estudar as relações entre calor, trabalho e energia. A gente vai trabalhar com gases perfeitos, que são simplificações físicas. E a gente tem que saber o que é o estado termodinâmico de um gás, que é definido por três grandezas físicas, né? Que é o volume, a pressão e a temperatura, que são as chamadas variáveis de estado. A lei geral dos gases. A lei geral dos gases nos diz que sempre que eu pegar o gás em um estado, fazer o produto entre pressão e volume e dividir pela temperatura desse gás, esse valor sempre vai me dar um valor constante. Então quer dizer que se eu pegar dois estados para esse gás, sendo o estado 1 e o estado 2, essa mesma relação tem que ser constante, né? Então P1V1 sobre T1 tem que ser igual ao que? P2V2 sobre T2. Então essa lei geral dos gases dá para eu analisar um mesmo gás quando eu tenho ele mudando de estado, né? Em dois estados diferentes. Lembrando que as temperaturas, quando a gente trabalha com a lei geral dos gases, elas são utilizadas na escala Kelvin. Vai aparecer também em muitos exercícios, né, a expressão CNTP, né, que quer dizer condições normais de temperatura e pressão. Quer dizer que quando aparecer esse termo CNTP, a gente vai estar trabalhando com pressão a 1 atm, que é o equivalente a 760 mm de Hg, que também é igual a 10 a quinta pascal, aproximadamente, né? E com a temperatura de 273 Kelvin, que é o equivalente a 0 graus Celsius. Vamos analisar primeiro a transformação isotérmica. Iso quer dizer igual, né? E térmica vem de temperatura. É a chamada lei de Boyle-Mariot. Então a gente vai ter temperaturas constantes nos dois estados, né? Quer dizer que a temperatura vai ser a mesma. Então a temperatura do estado 1 vai ser igual à temperatura do estado 2, eu posso chamar ela de T. Então pegando pela lei geral dos gases, P1V1 T1 igual a P2V2 sobre T2, eu vou ter que T1 e T2 serão iguais. Então, eu posso cancelar, apareceu duas vezes aqui, né? Era para sair os índices 1 e 2, né? No caso aqui, né? Mas aí eu posso cancelar T1 com T2, que eles são iguais, e vai me restar o quê? P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. A gente pode expressar esse tipo de transformação isotérmica no gráfico que a gente chama ele de gráfico PV, né? Diagrama PV. Esse diagrama PV, sempre que eu tenho P no eixo Y e o V no eixo X aqui, vão ser formadas isotermas, né? Isotermas quer dizer que todos os pontos sobre essa linha aqui terão a mesma temperatura. Então, olha só, ele está saindo do estado inicial aqui está representado como I, né? Poderia ser o nosso estado 1. E ele vai percorrer uma trajetória sobre esse gráfico aqui em cima de uma isotérmica. Então, todos os pontos aqui têm a mesma temperatura. Então, ele vai chegar no estado final aqui, onde ele vai ter diferenças de volume e de pressão, mas a sua temperatura vai manter-se constante. A transformação isobárica, iso de igual, bárica relacionado à pressão. É a primeira lei de Charles Gay-Lussac. Então a gente vai ter pressões constantes, P1 igual a P2, que é igual a P.
Então, pela lei geral dos gases, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Como as pressões são iguais, eu posso cancelar essas pressões aqui, né? P1 e P2. Vai restar o quê? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. No diagrama PV, né? Tracei as isotermas aqui. Então está acontecendo a transformação aqui do estado inicial para um estado final, né? Onde ele mantém-se a pressão constante, altera-se o volume, né? Está acontecendo uma expansão aqui, está aumentando o volume. E acontece aqui, ó, a mudança de temperatura, onde a temperatura final aqui é maior que a temperatura inicial. Transformação isovolumétrica ou isométrica, né? Iso de igual, volumétrica correspondente ao volume, né? Essa é a segunda lei de Charles Gay-Lussac. Então a gente vai ter que o volume do estado 1 vai ser igual ao volume do estado 2, que vai ser igual a V. Partindo da lei geral dos gases, posso cancelar os V's ali, né? Vai restar o quê? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. No diagrama PV, então a gente vai ter volume constante, vai estar alterando de uma temperatura inicial para uma temperatura final, e a pressão aqui também está sendo alterada. Um exemplo. Um gás mantido a volume constante tem pressão inicial P e temperatura inicial T igual a 27 graus Celsius, que é o equivalente a 300 Kelvin. Determine na escala Celsius a temperatura em que esse gás exercerá o dobro da pressão inicial. Então, partindo da lei geral dos gases aqui, P1V1 sobre T2 é igual a P2V2 sobre T2. P1, se a pressão inicial é P, substituir aqui P1 com P. Então vai ficar P vezes V sobre 300, né? O volume é constante, então o volume inicial é igual ao volume final. Então V e V aqui. E quer saber quando exercerá o dobro da pressão inicial. Então 2P. Sabendo que a temperatura inicial é 300 Kelvin, né? Lembrando que a gente utiliza as temperaturas sempre em Kelvin. Eu posso cortar P com P aqui, V com V. Sobra 1 aqui sobre 300 e aqui 2 sobre T2. Então, isolando T2 aqui, eu vou ter que ele é igual a 600 Kelvin, que é o equivalente a 327 graus Celsius.